essa iniciativa da ONU de trazer um tema tão específico nos mostra como é importante que o trato com as vítimas seja especializado. Sabe que é um tema muito complexo, né? E muito difícil você, de fato, conseguir processar e penalizar quem foi responsável por esse tipo de crime, para além de toda a assistência às vítimas, também já é um outro todo desafio. Muitas dessas vítimas são estrangeiros que não falam a língua daquele país, então é preciso, primeiro, identificar que língua que ela está falando, porque nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil identificar a língua que ela está falando. Vai muito no sentido de fortalecimento de capacidades institucionais e fortalecimento das autoridades e das instituições que atuam na prevenção, no combate ao tráfico de pessoas e ao contrabando de imigrantes também, e também o trabalho escravo, que nós sabemos, né, que são temas bastante relacionados. Olá, meu nome é Luísa Filgueiras, sou juíza federal. Estou aqui hoje para convidá-los a refletir mais uma vez sobre o tráfico de pessoas por ocasião da Semana do Coração Azul, aquele que é o coração triste pelas vítimas do tráfico de pessoas. Hoje nós trouxemos aqui mais dois convidados super especiais, a doutora Juliane Taborda, que é defensora pública federal, representante da região sudeste do Grupo de Trabalho de Assistência e Proteção às Vítimas de Tráfico de Pessoas, da DPU, e também membro do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas pela Defensoria Pública da União. Nós temos também aqui, ao meu lado, o Dr. Guilherme Otero, que é internacionalista e coordenador de projetos e chefe do escritório da Organização Internacional para as Migrações em São Paulo. Iniciando então a nossa entrevista de hoje, doutora Juliane, muito boa tarde. Nós todos sabemos da importância da Defensoria Pública da União junto à rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então eu gostaria que a senhora falasse para nós um pouco desse trabalho tão importante da DPU, por favor. Boa tarde, doutora Luísa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo parte desse projeto. O trabalho da Defensoria, no que tange ao tráfico de pessoas, ela atua em dois pontos desse delito. O primeiro ponto deles é a defesa criminal daqueles agentes do delito, daquelas pessoas que perpetraram o delito de tráfico de pessoas. Por quê? Porque a defesa criminal é um direito constitucional do acusado e a Defensoria Pública da União é o órgão por excelência com atribuição constitucional de entrar nesse processo no papel de defesa quando esse acusado não nomeia um advogado privado, seja porque não quis, seja porque ele não tem condições. Então essa é a primeira ponta onde a Defensoria atua. A segunda ponta, e aí é até mais complexa a atuação, é no acolhimento e na assistência jurídica das vítimas do tráfico de pessoas. E para a assistência das vítimas, a Defensoria possui, no mínimo, ali 3 braços que conseguem atingir essa assistência jurídica. O primeiro deles é o próprio defensor, que recebe os casos concretos no seu gabinete e ele precisa ali analisar se realmente é um caso de tráfico de pessoas. Muitas vezes ele recebe um caso que não é um tráfico de pessoas a princípio, mas ele consegue identificar que há uma situação de tráfico e, portanto, ele tem que tratar aquele caso como tal, né? E aí esse defensor ele vai tomar todas as medidas jurídicas cabíveis de acordo com aquele caso concreto. O segundo braço da Defensoria que atinge são os ofícios especializados em direitos humanos, que são ofícios titularizados por um defensor que vai ter contato com o tráfico de pessoas de uma maneira mais generalizada, em operações maiores, onde há múltiplas vítimas, onde há ali uma ofensa coletiva e um cometimento coletivo desse delito. E aí, portanto, ele consegue fazer as identificações e aí redistribuir esses casos para os defensores dentro da própria defensoria e até para instituições parceiras para que se prestem os serviços essenciais naquele caso. O terceiro braço que atinge
seriam os grupos de trabalho temáticos. E a Defensoria possui um grupo de trabalho que é de proteção e assistência às vítimas de tráfico de pessoas. Esse grupo de trabalho ele é formado por defensores públicos federais, que se reúnem periodicamente e nessas reuniões discutem casos concretos que aconteceram na Defensoria, analisam a atuação, analisam maneiras de melhorar essa atuação da Defensoria e, portanto, acabam criando protocolos de atuação, criando também cartilhas de informação, essas que vão ser distribuídas à sociedade para informação geral, e além disso ainda cria projetos e executa projetos de capacitação de defensores para atuar com esses casos, e também seminários abertos então à sociedade para poder trazer uma informação global sobre esse delito que às vezes acontece na nossa frente e nós não nos damos conta que isso está acontecendo e não sabemos como agir, nem que temos que agir, né? Por fim, a Defensoria também trabalha com instituições parceiras, muitas delas não governamentais, para onde a Defensoria encaminha as vítimas para que elas recebam uma prestação de serviço ou uma ajuda que a Defensoria não pode dar, que não são ajudas necessariamente jurídicas. Por exemplo, fornecimento de abrigo para uma vítima resgatada, colocação dessa vítima num programa de proteção à testemunha, fornecimento de alimento e roupas para aquela vítima. Às vezes a gente não pensa, né, que ela precisa se alimentar, ela precisa se vestir e ela precisa dessa ajuda e a Defensoria não tem como dar, então encaminha para essas instituições parceiras. Então hoje o retrato da atuação da Defensoria na atuação relativa ao tráfico de pessoas seria nesses dois pontos mencionados. Muito interessante, doutora Juliane. Eu fico feliz que estejamos juntos hoje aqui, DPU e OIM, né, porque nós vamos falar muito das vítimas hoje, né, do acolhimento às vítimas. E imagino que a Organização Internacional para Migrações também esteja sendo uma dessas instituições parceiras, né? E aí, então, eu pergunto ao doutor Guilherme como tem sido esse trabalho da OIM desenvolvido junto à rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Muito bem. Então, boa tarde, doutoras. Prazer estar aqui também, falando em nome da Organização Internacional para as Migrações. E, de fato, o nosso trabalho aqui no Brasil, bastante alinhado ao nosso trabalho globalmente, vai muito no sentido de fortalecimento de capacidades institucionais e fortalecimento das autoridades e das instituições que atuam na prevenção e no combate ao tráfico de pessoas e ao contrabando de imigrantes também, e também o trabalho escravo, que nós sabemos, né, que são temas bastante relacionados. Nós não só, né, enquanto OIM, participamos, né, e acompanhamos o trabalho de comitês estaduais, aqui em São Paulo até mesmo o comitê municipal, como também fazemos parcerias com essas instituições para que, né, apoiá-las na execução do seu trabalho, qualificar esse trabalho, para que não só, né, institucionalmente elas consigam trabalhar melhor, mas também prestar o melhor atendimento possível, mais qualificado possível a essas vítimas do crime de tráfico de pessoas, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem trabalhado em várias frentes, né? Tem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar, por exemplo. Recentemente, a gente preparou um protocolo para a construção de fluxos de atendimento a vítimas de tráfico de pessoas, né, a nível nacional, né, para que ele possa ser utilizado por diferentes instituições, governos locais, para que elas possam também replicar, adaptar esses fluxos na sua realidade local. E já apoiamos também a construção de alguns desses fluxos em alguns locais, especialmente, por exemplo, eu ressalto o nosso trabalho no estado do Paraná, né? Já fizemos isso também localmente, junto com o governo estadual, também chegamos a fazer um trabalho em Foz do Iguaçu para melhorar, né, esse atendimento. E além disso, nós também trabalhamos bastante com treinamentos, capacitações, oficinas, né, a esses atores que estão atuando diretamente na área, né? Então, por exemplo, recentemente fizemos junto com o Ministério da Justiça, que é um grande parceiro nosso aqui no Brasil,
uma série de capacitações e treinamentos para os núcleos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? Foram, se eu não me engano, 18 dos núcleos que participaram, além de 2 postos avançados de atendimento humanizado aos migrantes, né? Que geralmente ficam nos aeroportos. Tudo isso no sentido de, como eu falei, melhorar esse trabalho. A gente sabe que muitos desses atores nem sempre estão com os conhecimentos aliados, né? Ou nem sempre estão atualizados com relação à legislação migratória. Então, nosso trabalho é muito no sentido de fortalecimento, né? Para que o Brasil e a sociedade, tanto o governo quanto a sociedade civil e os órgãos de justiça, possam melhorar esse trabalho. Aí eu também queria destacar um pouco da nossa ação com relação ao atendimento a vítimas, especificamente, né? Nós fazemos muito isso, por exemplo, em programas de retorno voluntário, né? Que é um programa global do OIM, a gente implementa isso há mais de 40 anos, né? Quando, por exemplo, uma pessoa é resgatada, ou escapa de uma situação de exploração fora do país e deseja voltar, né, ao seu país de origem, ela pode procurar a OIM localmente, e nós vamos fazer todo um trabalho de aconselhamento, de trazê-la de volta, né, de forma segura e digna, e depois apoiá-la no seu processo de reintegração aqui no país, né? Por exemplo, com muitas pessoas querem ser empreendedoras ou querem voltar a estudar, ou tem questões de saúde que elas precisam de um apoio. Então nós fazemos todo esse trabalho junto com as pessoas também, sempre em parceria, né, com a sociedade civil, com a própria Defensoria Pública da União, que são grandes parceiros nossos aqui no Brasil, e, né, com resultados muito bons, né? A gente vê essas pessoas conseguindo retomar suas vidas aqui, e esse é um apoio absolutamente importante. E, de novo, né, sem o trabalho dessa rede de apoio, isso não seria possível. Com certeza, o enfrentamento ao tráfico de pessoas é algo que deve ser feito sempre em rede, né? Sempre digo isso. E ressaltando aqui a importância dessa fala da OIM, porque os migrantes e os refugiados são uma população muito vulnerável ao tráfico de pessoas, né? Então, é preciso de um olhar especializado e uma divulgação maior da formação, uma formação melhor dos profissionais, uma capacitação dos profissionais para lidar exatamente com essas questões que são muito próprias, né, de migrantes e refugiados. Agradeço muito, e pegando esse seu gancho sobre o atendimento às vítimas, eu pergunto à doutora Juliane sobre como pensa que deve ser feito e como tem sido feito o atendimento a essas vítimas de tráfico de pessoas. Perfeitamente. Essa temática do trato com as vítimas é um tema que vem sendo discutido no cenário internacional já há muitos anos. Na conferência contra o crime organizado, que foi realizada esse ano da ONU, ocorreu a 12ª sessão do grupo de trabalho sobre tráfico de pessoas. E esse grupo de trabalho teve 2 dias para discutir 2 pontos específicos sobre tráfico de pessoas. E um deles tratava de e apenas um dos vários aspectos que circundam a temática do tratamento das vítimas, né? No caso, seria como dar uma resposta criminal no sistema de justiça penal adequado àqueles crimes cometidos pelas vítimas de tráfico de pessoas, cometidos durante a situação de vítima, né? Então, assim, essa iniciativa da ONU de trazer um tema tão específico nos mostra como é importante que o trato com as vítimas seja especializado e que se tenham protocolos diferenciados de tratamento, diferenciados não só em relação a outros crimes, mas também em relação a diferentes situações de tráfico de pessoa que podem acontecer. Por exemplo, uma mulher vítima de tráfico de pessoa não tem o mesmo tratamento que uma pessoa trans vítima de tráfico de pessoas, que é diferente de uma criança vítima de tráfico de pessoas, né? Então, nesse sentido, essa avaliação, esse trato com a vítima, ela começa primeiramente no primeiro contato que se tem com esse caso, identificando quem é a vítima,
quais são as vulnerabilidades daquela pessoa, quais são os problemas que cercam aquela pessoa que impedem ela de, uma vez resgatada ou depois que ela tenha fugido do seu agressor, ela consiga voltar a ter uma vida normal e independente e não ser revitimizada. O conceito de revitimização é um conceito super importante dentro dos delitos do tráfico de pessoas. Por quê? O que significa, né, essa revitimização? A pessoa no momento que ela deixa de ser vítima de tráfico de pessoas, ela se encontra numa situação de tal vulnerabilidade que ela acaba se tornando vítima de outras circunstâncias que vêm depois dela ter saído da situação de vítima de tráfico de pessoas. Por exemplo, ela consegue fugir do seu agressor. Ela não leva com ela seus documentos, ela não leva com ela roupas, ela precisa se alimentar e ela acaba cometendo outros delitos na sequência para poder se alimentar, para poder se sustentar. Ou então, para poder fugir, ela acaba cometendo dano patrimonial. Muitas vezes ela é processada criminalmente por esses delitos, ou então ela acaba virando moradora de rua. Muitas dessas vítimas, elas são, durante o processo de vitimização, em que ela está sob o poder do traficante, elas são obrigadas a consumirem substâncias entorpecentes, narcóticos, e acabam se tornando dependentes químicas. Então, quando saem, já a dificuldade ainda é maior para que ela possa se ressocializar, para que ela possa se recuperar. Então, quando se tem uma rede e quando se tem um protocolo bem definido de apoio a essas vítimas, a gente evita que ela caia de novo nessas armadilhas que vão fazer com que ela se torne uma nova vítima, ou seja, a revitimização. Então, por exemplo, dentre as várias medidas que podem ser tomadas, né, recolocação no mercado de trabalho. Muitas dessas vítimas são estrangeiros que não falam a língua daquele país, então é preciso, primeiro, identificar que língua que ela está falando, porque nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil identificar a língua que ela está falando. Conseguir um tradutor, conseguir o retorno dela ao país de origem, conseguir o contato dela com a família, que ela perdeu o contato com a família, conseguir os documentos, a roupa, a comida, o abrigo, contato com outras redes que possam fornecer para ela, por exemplo, educação. Se ela faz um pedido de refúgio, ela tem que ser atendida na questão jurídica do refúgio, ela tem que ser colocada num curso em que ela consiga aprender a língua local, ela tem que, muitas vezes ela vai precisar de defesa do processo criminal por causa desses delitos, né, consequentes, ela vai precisar também de assistência jurídica para perceber os benefícios sociais que ela tem direito. Então, assim, existem inúmeras medidas que devem ser tomadas para que essa pessoa consiga de novo se reerguer e ter uma vida normal e independente. Muito complexo esse atendimento. Exato. E tem que ser especial para cada situação, né? Por isso a importância dos protocolos, né? E a sua fala me fez pensar na possibilidade de revitimização por uma violência institucional. E aí eu pergunto então ao doutor Guilherme se a OIM tem trabalhado também na capacitação dos profissionais do sistema de justiça, se pode falar um pouquinho para nós sobre isso. Não, com certeza. Já faz alguns anos que nós percebemos que os atores do Poder Judiciário são centrais, né, para combater e prevenir esse tipo de delito. Então nós temos feito uma série de parcerias e trabalhos conjuntos, especialmente com o Conselho Nacional de Justiça, com a Associação de Juízes Federais do Brasil, com o TRF3, com a Escola de Magistrados, para não só, né, promover e fazer em conjunto treinamentos e capacitações específicas sobre o tema com todos esses profissionais, mas também publicar relatórios, materiais que também sirvam de apoio depois, né? Não só para quem atua diretamente nesse tema, mas para quem se interessa e quer aprender mais sobre isso. Então, alguns destaques, por exemplo, com a JUF, nós publicamos um material sobre decisões paradigmáticas, né, de sentenças sobre tráfico de pessoas
aqui no Brasil, né? Que já é um material de apoio bem interessante para quem está envolvido com isso. E além disso, nós também fizemos uma outra publicação com um compilado de toda a legislação de tráfico de pessoas no Brasil e dos crimes correlatos, né? Porque a gente sabe, né, quem trabalha com isso, sabe que é um tema muito complexo, né? E muito difícil você, de fato, conseguir processar e penalizar quem foi responsável por esse tipo de crime, para além de toda a assistência às vítimas, também já é um outro, todo o desafio que a doutora bem explicou aqui, né? Outra iniciativa que eu acho que é bem interessante, também aqui com a Escola de Magistrados, foram laboratórios de inovação, né? Enfim, trazer iniciativas inovadoras de como dar assistência, de como lidar com esses casos na esfera judicial. E também foi feito um trabalho, inclusive em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, também de compilados de todas as leis e sentenças sobre a área de tráfico de pessoas aqui no país. Então isso também faz parte do nosso trabalho de fortalecimento institucional, né? Então nós entendemos que é fundamental atuar de forma muito próxima, em rede, como foi bem colocado, mas também, né, vendo o papel de cada um desses atores do Poder Executivo, do Poder Judiciário, né? Talvez a gente possa até avançar mais, até mesmo num trabalho com o Poder Legislativo, certo? E com a sociedade civil, que nós sabemos que são frequentemente os primeiros que identificam a vítima, né? Os primeiros que recebem essa vítima depois que ela é resgatada ou consegue fugir, né? Todo o nosso trabalho de assistência não seria possível sem o apoio da sociedade civil, da Defensoria Pública e depois também, evidentemente, com os órgãos policiais, com os núcleos de enfrentamento, né? Felizmente o Brasil, na nossa avaliação, tem uma estrutura muito boa, né? Talvez não em todos os estados, mas na maioria deles uma estrutura muito boa de assistência, que claro, né, sempre se pode melhorar, que faz parte do nosso trabalho. Então, né, nós temos conseguido desenvolver isso muito bem com esses parceiros do Poder Judiciário, e a gente espera avançar cada vez mais, né, para mitigar esse problema e dar a melhor assistência possível às vítimas de tráfico de pessoas. Eu fico muito contente em ouvir isso e vejo que tanto a OIM quanto a DPU têm trabalhado nos 3 eixos, então, do enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? Tanto na prevenção, quanto no acolhimento e também na repressão, né? A OIM tem trabalhado também capacitando os profissionais do sistema de justiça para trabalhar bem na repressão, né? Que é importante que a gente tenha o tratamento adequado para o fato, né? E consiga ter um olhar especial, um olhar clínico para situações de tráfico de pessoas e para as específicas vulnerabilidades que são diferentes, não é, doutora? São diferentes de vítima para vítima, de grupo para grupo de vítimas, se assim podemos dizer. Bom, agradeço imensamente as contribuições da doutora Juliane e do doutor Guilherme para a nossa causa do enfrentamento ao tráfico de pessoas, e eu encerro o nosso vídeo lembrando sempre que liberdade não se compra e dignidade não se vende. E convido a todos a seguirem as hashtags Semana do Coração Azul e Todos contra o Tráfico de Pessoas. Muito obrigada.